Neste momento muito especial, estou aqui com uma convidada para compartilhar sobre uma experiência, o maior projeto da Atma, segundo o meu sócio Edu, o maior projeto da América Latina em desenvolvimento de lideranças. Eu estou aqui com a... Obrigada, Marga. Bom, eu sou Ana Paula Dantas, sou coordenadora do time de aprendizagem do Itaú Unibanco. O projeto Liderança Itaú Feito de Futuro e que hoje é que está em pleno processo de execução. Então, a ideia deste convite é conhecer de onde vem este projeto, como ele surgiu. Mas chegou um momento que a gente também foi olhar para fora, para outras empresas que passaram por grandes transformações, como é que a gente está se desafiando aqui, como a gente está fazendo aqui. A gente foi olhar estudos de mercado, pesquisas de mercado, e todas elas batiam em algo que a gente já sentia também. Eu mesmo, como média liderança dentro do banco, também sentia isso, que a média liderança é quem tem um grande poder de mexer o ponteiro. Ela está conectada com os times, né? Como foi o processo de escolher o parceiro para realizar este projeto com tanta complexidade? Assim? Que critérios, como foi essa experiência? Acho que antes de escolher o parceiro, a gente precisava escolher o que a gente queria. Com certeza. Né? O que a gente queria passar para essa média liderança. A nossa média histórica de aderência em treinamento, seja ele online, seja ele presencial, para este público era em torno de 30%, 35%. Acho que, de modo geral, a gente tem uma dificuldade das pessoas pararem o dia a dia de entrega, a performance, o contrato de metas, enfim, e priorizar um desenvolvimento. Na média liderança, ainda mais. Porque tem todo um time ali que muitas vezes depende dele, porque tem uma agenda super desafiadora. Hoje a nossa aderência está em torno de 84% de todos os líderes que a gente chama. Eu nunca vi. E eu tenho o maior orgulho quando eu vou nos encontros de desenvolvimento de outras empresas, enfim, e falar que não, minha liderança, 85% da liderança que eu chamo vai para o treinamento, né? O NPS está em 95%, nunca foi menos do que isso. E para mim esse é outro indicador de sucesso também, porque a gente vê que tanto as nossas BPs, quanto as áreas de negócio, enfim, contra outros times ali dentro da AP, outros times que olham o desenvolvimento dentro do RH do Itaú, eles não estão esperando uma ação institucional massiva como essa, né? A gente tem áreas, diversas realidades diferentes dentro de um banco tão grande e tão diverso como o Itaú, né? A gente falou que tem as áreas de tecnologia, que é uma realidade, a área do pessoal do comercial, na rede de agência, que é outra realidade. Todo mundo está pautado na mesma cultura, mas cada área tem o seu momento, tem enfim, os seus objetivos para buscar enquanto área. E aí ver esse movimento acontecer de uma determinada área acionar vocês porque quer fazer um aprofundamento ou quer aplicar algo para um superintendente é muito legal. É o que a gente quer fomentar mesmo. Olá, eu sou Margarita Morales e estou aqui para dar as boas-vindas para mais um episódio da Atma Talk. É um espaço de conversas, de bate-papos, de aprendizado que a gente realiza aqui na Atma Genus e que neste momento muito especial estou aqui com uma convidada para compartilhar sobre uma experiência de um dos projetos maiores, o maior projeto da Atma, o maior projeto, segundo o meu sócio Edu, o maior projeto da América Latina em desenvolvimento de lideranças. Eu estou aqui com a Ana. Obrigada, Marga. Bom, eu sou Ana Paula Dantas, sou coordenadora do time de aprendizagem do Itaú Unibanco. É um prazer estar aqui. Além de coordenadora do time, eu também sou mãe do Raul, esposa do Luiz, sou mãe da Nina, do Frank, que são meus pets. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Obrigada, Ana. Muito bom. A gente está há um ano já trabalhando, um pouquinho mais de um ano, trabalhando mais juntas, assim, diretas, em todo o que tem sido esse projeto. Então, o projeto Liderança Feita de Futuro, Liderança Itaú Feito de Futuro, é um programa que começou a ser gestado em 2024, final de 2023, começou em 2024. E que hoje é que está em pleno processo de execução. Então, a ideia deste convite é conhecer de onde vem este projeto, como ele surgiu. Então, eu queria muito te perguntar um pouco de tua vida, como você atua hoje no Itaú, um pouco de tua trajetória, que nos conte como foi que este projeto todo aconteceu. Bom, eu estou na área de pessoas do Itaú há pouco mais de 6 anos, desde 2019.
Mas eu tive toda uma carreira antes de chegar na área de pessoas voltada ali para projetos, planejamento, processos, com tecnologia. E aí, em meados de 2018, aquele brilho nos olhos começou a pedir outra coisa, né? Eu não sabia direito o que eu queria, mas sabia que aquilo que eu estava fazendo já não estava mais sendo suficiente. E na época eu estava trabalhando com o jurídico trabalhista, que é uma área que fica bastante próxima da P, né, do RH. Conheci o pessoal de RH, precisava ir para lá para ver se ia dar certo, nem que fosse para dar errado, né? E acho que deu certo, tem dado muito certo. Costumo falar que eu me reencontrei profissionalmente dentro do RH, né? E me brilha e hoje o que me brilha o olho mesmo é impactar a vida das pessoas, especialmente trabalhar com desenvolvimento humano, é um assunto que pessoalmente eu já estudava antes do RH, enfim, então tem sido um presente, né? Pensar no que a gente está fazendo com a média liderança do Itaú, tem sido um presente como gestora, como pessoa. Acho que é isso. Ai, que lindo, Ana. E eu acho que é isso, é importante isso que você relata da tua própria transição de carreira, de estar encontrando onde brilha o olho. É o que a gente foi, ao final de contas, também proporcionando para este projeto, né? Trazer Sim. esses olhos brilhantes para todo esse Itaú. Sim, sem dúvida. Ana, como foi que vocês chegaram nesta decisão de fazer uma jornada como esta, tão monumental, com as características que vocês se propuseram? Como que vocês chegaram a esta decisão? A gente lançou a Cultura Tubers em 2022. E até respeitando o próprio processo de change natural, a gente fez um lançamento institucional, global, para todo o Itaú. E a gente investiu os primeiros 2 anos, muito em alta liderança. Então, com capacitação dos executivos, dos superintendentes. A Atma até participou no trabalho de coaching cultural, de coaching cultural. A Atma foi nosso parceiro na aplicação do coaching para superintendente. A Atma já é nosso parceiro com coaching para os executivos do banco há alguns anos, né? E em outras iniciativas de desenvolvimento também. E foi fundamental ali no processo de coaching cultural da transformação, no primeiro ano. E aí a gente priorizou a alta liderança, inclusive com temas e direcionadores que os próprios executivos do banco trouxeram para a gente, né, do que a gente precisaria trabalhar mais nas mudanças de comportamento da nova cultura. Mas chegou um momento que a gente também foi olhar para fora, para outras empresas que passaram por grandes transformações, como é que a gente está se desafiando aqui, como a gente está fazendo aqui. A gente foi olhar estudos de mercado, pesquisas de mercado, e todas elas batiam em algo que a gente já sentia também. Eu mesmo, como média liderança dentro do banco, também sentia isso, que a média liderança é quem tem o grande poder de mexer o ponteiro. Ela está conectada com os times, né? Ela está ali no dia a dia, tocando bumbo, como a gente fala, com todos os times. E todos os diagnósticos, todas as pesquisas de mercado nos levaram a isso, né? Inclusive, cases de empresas que a gente foi fazer bench, que a gente foi estudar, trouxeram que o que eles fariam diferente na jornada deles era investir na média liderança logo na partida, logo no início. Então, a gente se desafiou e falou, bom, vamos encarar isso, porque a nossa média liderança, a gente está falando de quase 12 mil líderes, 11.500 líderes ativos no banco hoje, espalhados em todo o Brasil, com realidades de negócio totalmente diferentes. E aí a gente começou a estudar, pensar como a gente colocaria isso de pé. Ana, e eu lembro muito quando a gente começou esse processo de vocês falarem exatamente que o objetivo seria ir para a média liderança, só que os números de engajamento, a palavra que você usa no banco me fugiu agora. Aderência. Os números de aderência, todas essas pesquisas não eram tão favoráveis para o impacto que vocês queriam, né? A nossa média histórica de aderência em treinamento, seja ele online, seja ele presencial, para este público era em torno de 30%, 35%. Né? Acho que, de modo geral, a gente tem uma dificuldade das pessoas pararem o dia a dia de entrega, a performance, o contrato de metas, enfim, e priorizar um desenvolvimento.
Na média liderança ainda mais, porque tem todo um time ali que muitas vezes depende dele, por ter uma agenda super desafiadora. Então, a gente sabia que esse era o nosso principal desafio, como a gente ia tirar essas pessoas do dia a dia, dos times, do trabalho, e como fazer com que elas priorizassem esse momento para elas se desenvolverem. E não só isso, né? Estou pensando nisso, mas também nos diferentes arquétipos. Ou seja, agências, pessoas que estão no contato direto com o cliente, áreas operacionais, toda essa diversidade. Toda essa diversidade. Tecnologia, como tirar os líderes de tecnologia sem impactar o desenvolvimento, sem impactar o resultado, rede de agência, como a gente tira o gerente da agência que está ali com o cliente na frente dele, que às vezes é a única pessoa que está ali para liberar acessos, liberar determinadas funções, como a gente tira ele desse dia a dia sem impactar o cliente, sem impactar o resultado, sem impactar os times. Então, não tem sido nada trivial fazer isso. Isso é isso, né? Foi uma jornada, está sendo uma jornada de muita capacidade de criação, né? De criar essas soluções, criar como uma jornada que tenha essa... Algumas vezes para o time e até para a minha liderança, aí eu falei que eu me sentia num túnel escuro e que eu não sabia se tinha outro lado, assim, mas a gente confiava no processo, confiava na parceria da Atma, nos próprios parceiros internos, enfim, errava, aprendia, voltava, corrigia a rota, tentava de novo e tem sido lindo ver o que a gente conseguiu fazer, o que a gente está conseguindo fazer, no momento que a gente está, enfim, a transformação que a gente está vendo acontecer na prática. Ô, Ana, você falou agora que me ocorreu assim essa pergunta, que é assim, como foi o processo de escolher o parceiro para realizar este projeto com tanta complexidade? Assim? Que critérios, como foi essa experiência? Acho que antes de escolher o parceiro, a gente precisava escolher o que a gente queria. Com certeza. Né? O que a gente queria passar para essa média liderança. Então, a gente, como eu disse, foi olhar benchmarkings, foi olhar estudos de mercado, a gente tinha muita clareza do que a gente precisava investir na média liderança. E aí, a gente também foi olhar os nossos números internos, os nossos diagnósticos internos. A gente passou pesquisa com líderes, com times, a gente viu os nossos resultados de avaliação comportamental, enfim. Então, a gente chegou com tudo que a gente avaliou em 4 habilidades que a gente precisava trabalhar para esta média liderança. Isso com base em todo esse diagnóstico profundo, de fora e de dentro do banco. Então, a gente chegou em conexão em relações de confiança, que a gente precisava fortalecer ali o líder, como essa relação do líder com o liderado. Liderar times diversos, diversidade é um dos pilares da nossa cultura, então é super importante a gente tangibilizar o que é diversidade, o que é esperado do líder em relação a isso. Liderar times empoderados também, tocando muito numa parte também da nossa cultura que fala de autonomia, enfim, de abertura ao erro. E, por último, não menos importante, liderar para atender o cliente, que é um dos pilares centrais, assim, foco no cliente que a gente tem. Então, com esse diagnóstico e com essa bússola de que a gente precisava trabalhar nessas 4 habilidades, a gente foi consultar os nossos parceiros, consultar o mercado, quem poderia atuar com a gente nessas 4 habilidades, à luz da cultura e youtubers e com foco em gestão de pessoas. E um pequeno detalhe que era fazer tudo isso em um ano. Fazer tudo isso em um ano e fazer tudo isso para quase 12 mil pessoas sem impactar nada disso, sem impactar cliente, sem impactar resultado. Então, esse foi um dos momentos que a gente parou e pensou, que eu parei e pensei, né? Estou num túnel escuro, meu Deus, será que tem saída do outro lado? Então, e aí a gente começou a olhar, né? Lembro muito do Edu falando, é o maior projeto da América Latina, ninguém fez isso. De fato, a gente não encontrou ninguém que tenha feito isso nessa profundidade, com esse tamanho, com esse volume de líderes. E a gente está se sentindo pioneiro, assim, né? Realmente. Ô, Ana, então vocês fizeram todo esse tema fizeram todo esse tema. Eu te perguntei, quais foram os critérios para selecionar o parceiro? Acho que esse é um tema importante. Aí a Atma, como eu disse, já tem um relacionamento de alguns anos, então acho que teve um pouco de algumas coisas, né? Uma relação de parceria e confiança que já existia, da Atma com o banco, da Atma com o nosso time de learning interno, nosso time de desenvolvimento. O Edu, que é um dos sócios da Atma,
ele já tem um relacionamento de mais de 20 anos. anos com o Itaú, desde antes da Atma, já tocou outras jornadas de liderança para a gente no passado, foi coaching de vários dos nossos diretores, então também reforçou ainda mais essa relação, essa credibilidade que a Atma tinha. E outros 2 pontos que foram fundamentais, assim. A gente queria um parceiro que personalizasse a jornada para a gente. A gente não queria mais um treinamento de liderança. A gente queria um treinamento de liderança para o Itaú, à luz da cultura do Itaú. Então, precisava ser um parceiro que nos conhecesse profundamente, que conhecesse o nosso dia a dia, os nossos dilemas, até a nossa linguagem, de como a gente fala, enfim. Além de um parceiro que nos deixasse seguros em relação ao nosso volume. A gente tem outras relações de parceria com outros fornecedores também, mas a Atma foi o que nos deixou muito seguro em relação ao capacity mesmo, como rodar esse tanto de turma, esse tanto de líder sem impactar, do ponto de vista logístico mesmo, suportar o nosso volume. Então, acho que foi esse conjunto de coisas que fez com que a gente validasse a Atma, contratasse a Atma e a gente está trabalhando como a gente está. Eu acho que é aí onde a gente se junta fortemente no nosso trabalho, né? De um lado, a Atma aceitou esse desafio, que de um lado é muito, eu vou dizer assim, nível pessoal, para mim é muito significativo pelo impacto que ele tem. Não só em 11 mil pessoas, mas em 90 mil membros de todo o Itaú, né? 90 mil pessoas. Mas, além disso, as famílias destes 12 mil. Porque dentro da Atma a gente entende que o que a gente vai entregando é muito do espaço do humano, das conversas verdadeiras, desse espaço de profundidade. Então, quando eu penso no projeto e eu começo a granularizar, sabe? Nossa, o impacto, para mim isso é muito comovente. Então, de um lado, essa parte para mim tem muito sentido fazer este trabalho, acreditar nisto e colocar toda a energia. E, de outro lado, significou um super desafio para nós, porque a gente, com esta parceria, a gente teve que preparar um time muito grande de consultores e prepará-los nas narrativas, as abordagens que a gente desenhou para atender essas 4 habilidades. E, além disso, o mergulho na cultura Ituber, conhecer cada área, fazer banho de lojas nas agências, conhecer como é que é o trabalho da área de operações, das áreas de ombudsman, a gente foi entrando em os meandros assim, do banco para poder compreender como entregar isto e que a gente foi com esse pensamento de design, do tipo, vamos experimentar, vamos provar, vamos corrigindo rota, tivemos correções de rota importantes, houve um momento em que depois do piloto, para tudo, precisamos mergulhar aqui, precisamos mergulhar acá, e a gente conseguiu fazer isso através da confiança de teu time, de todo o time que esteve envolvido do Itaú e do time da Atma. Eu acho isso uma experiência muito incrível. Foi. E eu acho muito bonito quando você fala que impacta também as nossas famílias, porque a gente sente isso, né? Uma das etapas super importantes da preparação foi a nossa própria preparação interna, do nosso time interno, que a Juva Longo, que estava aqui com a gente até o mês passado, super envolvido em tudo isso, de fazer a formação de design ontológico, de entender o que a gente... a teoria do que a gente depois ia ter que colocar na prática ali, né, no nosso dia a dia do trabalho. E como isso impactou profundamente a Ana, que é mãe do Raul, que é a esposa do Luiz, não só a Ana, que é coordenadora, que está no banco, como impactou, como isso também, de certa forma, impactou, né, minha família, meu time, a família da Ju, como eu comentei, outras pessoas que estudaram ali com a gente. Então, foi transformador, né? Não só por ser o maior projeto, a maior ação de desenvolvimento que a gente tocou, assim,
na carreira, mas também pela profundidade que a gente estudou e a gente conseguir tirar da teoria, tirar desse lugar de estudo científico para uma coisa prática, que é super aplicável e que a gente vê no dia a dia. É muito lindo, Marga, eu andar pelo SEIC e entrar numa sala de reunião e ver os estilos de liderança desenhados na lousa, ou ver um dos esquemas que a gente praticou em sala, numa sala qualquer de reunião lá. Então, você entra e fala assim, nossa, um líder que passou pela nossa jornada, passou aqui nessa sala, provavelmente com o time dele, e aplicou uma das ferramentas que a gente deu. Ontem mesmo eu estava numa conversa com uma pessoa do time de tecnologia, e aí ela falou assim, eu fiz a jornada. Eu estou no banco há 8 meses, é uma gerente. Estou no banco há 8 meses, eu fiz a jornada. Eu já passei por sei lá quantas empresas que ela tinha passado na carreira dela. Ela falou, foi a melhor onboard que eu tive. A melhor experiência que eu tive de parar 2 dias, fazer o despertar, depois de um tempo fazer o aprofundar. Parabéns, foi muito legal. Enfim, a gente bateu um papo sobre isso. Então, a agenda não tinha nada a ver com o treinamento. Inclusive, era uma agenda super chata para tratar de outra questão técnica da plataforma, enfim. E aí, quando ela trouxe isso, aquece mesmo, vocês falam, a gente está no caminho certo. Então, sem dúvida, o impacto que a gente está gerando vai além dos números de aderência, de NPS que a gente tem visto no dia a dia, né? Nesta semana passada, estávamos conversando com um líder do Itaú que saiu, voltou, e estava voltando, e na volta assumiu um cargo de liderança e falam 2 dias do despertar. 2 dias, meu Deus, eu estou assumindo um cargo, não vou ter tempo. E aí foi tomar um café com os amigos de antes, batendo um papo, aí conta assim, nossa, vou ter que parar 2 dias para o despertar. E o grupo de amigos fala assim, você não está entendendo, você vai, porque são 2 dias incríveis e além disso, o aprofundar vai ser melhor todavia. E ele, sério? Você vai. E isso é o impacto que está tendo, né? Porque eu acho que também é ponto de contato. Você já fez a jornada? Então, as pessoas se permitem abrir certas conversas, olhares, reflexões, porque já fazem parte dessa jornada, já compartilham essa experiência. A gente vê na prática esse boca a boca super forte, né? Eu falo que um indicador que eu sempre falo, é um indicador de sucesso. Eu sou coordenadora desse time há mais de 3 anos, né? De um time de desenvolvimento. E eu nunca precisei responder nenhuma mensagem. Ninguém nunca mandava mensagem para mim perguntando quando que ia ser convocada num treinamento. Ao contrário, as pessoas falavam, quando mandavam, eu não vou. Né? Agora não, agora todos os dias eu respondo alguém, mais de uma pessoa, com toda certeza, com a pergunta, olha, eu não fui convocada ainda, quando é você? Meu par já foi, eu não fui ainda. Então, esse eu falo, gente, isso é indicador de sucesso, sem dúvida. E falando de indicadores, Ana, qual está sendo o NPS de aderência, que a gente falava lá no começo, era 35%? Como é que está isso? Acho que isso também é um ponto muito relevante. Esse é um ponto super importante. Hoje, a nossa aderência está em torno de 84% de todos os líderes que a gente chama. Eu nunca vi. E eu tenho o maior orgulho quando eu vou nos encontros de desenvolvimento de outras empresas, enfim, e falar que não, minha liderança, 85% da liderança que eu chamo vai para o treinamento, né? O NPS está em 95%, nunca foi menos do que isso. Então, são números que são transacionais de aprendizagem que a gente acompanha no dia a dia ali, né? Muito relevantes e muito importantes, que a gente nunca baixou, né? 99% dos líderes avaliam que o que eles veem na sala de aula, eles conseguem aplicar no dia a dia. Nossa, são cifras... Então, são números que a gente tem acompanhado e que elas se mantêm desde o início, né? Mesmo desde o início, o primeiro NPS, você lembra bem, Marga, já estava em 90 e poucos, a gente falou, nossa, o primeiro. E ainda assim, a gente não... Parou... refletiu, exato, refez. A gente não ficou satisfeito, né? A gente viu que estava muito bem, que as pessoas já estavam elogiando, que já tinha um NPS alto, mas a gente parou, não dá para melhorar. A gente conectou ainda mais a fala dos consultores em sala com a nossa cultura. A gente mandou uma parte dos consultores para a agência, como você falou, para ele entender como era o dia a dia do líder.
modulou falas, né, com as mesmas ferramentas, porque o treinamento é igual para todo líder, não tem diferença se ele é um líder da agência ou se ele é um líder, sei lá, de uma área de riscos, ou do marketing, ou da tecnologia. É o mesmo conteúdo. Mas claro que os exemplos que o consultor dá no dia a dia e a maneira com que ele aborda determinadas situações é diferente, né? Para uma pessoa que está fora de São Paulo, fora enfim, numa agência de interior, para um gerente de tecnologia é diferente. Então, a gente mandou esses consultores para a agência, para eles entenderem o dia a dia, pegarem os exemplos. E a gente fez tudo isso depois do piloto, mesmo com esses resultados super bons, para a gente melhorar ainda mais, né? E aí eu reforço quão foi importante ter a parceria da Atma, porque não foi mais uma capacitação de liderança, né? Pegando conceito teórico, aplicando na prática. Foi uma capacitação de liderança feita por Itaú. É muito legal a gente ver os consultores lá no Espaço Ox falando os termos que a gente usa dentro, até as siglas, as palavras, os termos que a gente usa são do Itaú, né? Assim, Tanto foi que eles tomaram essa isso, cultura, né? a profundidade que eles entraram, muito, muito, muito legal de ver isso. E teve um elemento, Ana, também, que tem a ver com a adaptação, com o processo da jornada especial, porque não se trata só de líderes que estão em São Paulo, estão em todo o território nacional. Pessoas que a gente fez agora há pouco, né? As entregas, por exemplo, em Belém, que são pessoas que vêm do interior, que nunca receberam um treinamento desta magnitude e eles estão recebendo esta jornada. E que a gente também tinha receio de como ia ser recebida e está sendo incrível. Então, toda essa permeabilidade também, né? Esse foi outro momento, né? Que a gente entrou no túnel e ficou pensando, meu Deus, tem saída do outro lado? Passamos vários túneis, Passamos né? vários túneis. A gente tem líderes que às vezes eles demoram um dia para chegar na capital mais próxima, né? Exatamente. E aí eles precisam ficar 2 dias em capacitação, 2 dias inteiros em capacitação, aí eles voltam mais um dia para voltar. Aí passa 2 meses, eles têm que fazer tudo de novo no ciclo 2. Como a gente encaixa isso com o nosso orçamento? Como a gente encaixa isso com a nossa logística, né? E aí a gente teve de novo que voltar para a prancheta, como diz, sentar aqui com o time da Atma, Desenhar de novo. Como a gente faz... E a nossa preocupação desde o começo foi, não queremos separar arquétipos ou separar tipos de liderança. A gente quer dar o mesmo conteúdo para todo mundo, né? Até para balizar todo mundo. Mesmo aquele gerente que já tem 10 anos de gestão, para aquele coordenador que está sendo promovido agora. A gente queria balizar todo mundo. E foi muito importante a gente parar, sentar, ter essa flexibilidade também de sentar e ver como que a gente pode tratar esses líderes. São aproximadamente 2.000 líderes nessas cidades mais distantes que a gente fala, né? E a gente conseguiu achar um caminho legal para eles terem um único deslocamento, não ter tanto impacto de orçamento também, que é uma preocupação, né? Deu super certo e agora a gente está pronto para ir para esses 2.000 líderes Brasil afora, né? Fora as turmas que a gente está fazendo nas grandes capitais já, né? Que a gente foi para BH, a gente foi para Curitiba, para o Rio de Janeiro, enfim. E acompanhar de perto tudo isso tem sido assim... E tem sido uma aprendizagem muito grande. Eu acho que, assim, eu vejo desde fora, sabe, Ana? Penso assim, tudo que vocês precisaram mobilizar em termos de logística, de estrutura, para que esta jornada pudesse acontecer no Brasil. Estrutura física, lembra quando a gente ia testando salas, saber se as salas acomodavam ou não? Porque é assim, é um programa, só para que as pessoas que estão escutando tenham uma dimensão, a gente tem às vezes 8, 10, 12 salas simultâneas acontecendo, acho que até mais, né? Tivemos dias de ter 16. 16 salas eventos simultâneos no Brasil, assim, ocupando todos os espaços do banco, qualificando cada espaço, ocupando. E a gente foi indo, e hoje estamos quase há um ano, completamos um ano de projeto agora, né? E em novembro encerramos esta jornada.
De preparar estes líderes. E é legal olhar um pouco para trás, porque hoje a gente dá risada até, né? Mas a gente passa por questões complexas, como essa de como a gente impacta aquele líder que está no interior, numa cidade interior super distante, até trocar o bolo pela salada de fruta. Exatamente. Porque quando a gente pensa nesse volume, né? 16 turmas simultâneas, 30 pessoas, 25, 30 pessoas em cada sala. E aí a gente acha que um pedido simples como, olha, no coffee da tarde, não vamos mandar o bolo, manda a salada de fruta. E aí a gente aí a gente consegue ver o impacto, porque não é tão trivial ter salada de fruta para tudo isso de gente de um dia para o outro, assim. E é porque tudo é gigante, né? Tudo é gigante. Então, até o nosso fornecedor de coffee teve que se adaptar ao nosso volume. É um ecossistema todo Exato. que foi impactado por toda esta jornada. Exatamente. E estou aqui falando, representando o banco, enfim, o nosso projeto, mas uma galera enorme aqui do nosso lado fazendo tudo isso acontecer, né? Do ponto de vista logístico, do ponto de vista de desenvolvimento, né? De estrutura física. Então, os menores problemas, como o exemplo da salada de fruta, que no dia foi uma dor de cabeça, meu Deus, né? Como vamos fazer? Se torna um problema grande, que de fato a gente tem que parar e olhar para a logística e contar. Não é trivial. Não é trivial, nada não é trivial. O banco já lida com esses grandes números, né, de pessoas, ter 90 mil pessoas, né, mas é tudo muito grande. Definir uma caneta, o material que vai ser entregue, como é que vai ser passada tal informação. E tem um elemento aqui, pensando nesses grandes números, Ana, que eu acho que é também interessante colocar, que a jornada, ela também foi uma experiência para divulgar e potencializar os programas institucionais de saúde, de diversidade. Assim, o próprio programa, a própria jornada incentiva que os líderes usem essas estruturas do banco, que se trabalha muito e que essa aderência não é tão impactante. Usem essas estruturas, apliquem o conhecimento que essas estruturas fornecem para o banco e fornecem para o time, né? Então, a gente vê isso, né? Outras áreas nos acionando, como a área de saúde. Olha, quero fazer uma extensão da sua jornada, fazer um encontro pós o aprofundar, para falar com os líderes sobre saúde, né? Então, é muito legal ver esse movimento. Teve a própria Ombudsman, né? O Orefis esteve aqui no Natma Talk faz uns dias conversando com o Edu, e ele também falava assim, de como foi importante a gente chegar com esta jornada e preparar o time de Ombudsman para que eles entendam o que os líderes falam quando chegam falando de estados de ânimo, de uma conversa difícil, uma rotina defensiva. E o próprio time de Ombudsman foi preparado para isso. Então, ele foi abrindo, né, desafiando o banco também a trazer isso e a fortalecer os programas institucionais. Quando a gente traz assuntos como estados de ânimo, lidar com as emoções, enfim, são assuntos que a gente não falava no banco, né? Nem nas nossas vidas, a gente, né, a não ser na nossa terapia ou num ambiente assim, a gente fala das nossas emoções. No mundo corporativo não é um assunto trivial falar de emoções, né, falar de estados de ânimo, enfim. Quando a gente traz assuntos como esse, a gente precisa preparar quem está em volta. Para um público de quase 12 mil pessoas, a gente precisa preparar quem está em volta, que esses líderes vão sair com aquele conhecimento. E aí a gente fez isso não só com o Ombudsman, mas fizemos isso com todo o nosso time de Business Partners, que elas estão ali. A gente também fez uma preparação com superintendentes para explicar para eles quais as ferramentas que os liderados deles estão recebendo, né? Então, teve todo esse cuidado de quem está ali em volta, dando suporte para a média liderança e para esses times que a média liderança impacta, da gente também preparar o terreno ali de tudo que a gente está mudando no banco, né? Ana, nestes dias, eu não lembro bem quando foi que a gente estava conversando e eu te perguntei assim, sobre que resultados a gente já tem desta jornada.
Você me falou na época que agora que vão começar a fazer pesquisas, mas o que você consegue perceber hoje, assim? A gente tem aqui o sonho grande de conseguir tangibilizar com dados, não só nesse lugar de eu entro numa sala e tenho um desenho, eu respondo mensagem todo dia, mas conseguir tangibilizar com dados o impacto dessa jornada na cultura e no próprio resultado do banco. Então, a gente agora está estudando, através de várias pesquisas que a gente já tem estabelecida no banco, como a pesquisa de NPS, como pesquisa de diversidade, pesquisa de aderência cultural, como é que está o antes e depois desses líderes que passaram? Como que era o resultado, por exemplo, a gente viu no nosso diagnóstico que questões com gestão, era o terceiro comentário, o terceiro tópico com mais comentário negativo na pesquisa de NPS. Então, alguém que fazia um comentário negativo, o terceiro da lista era sobre a gestão direta. Então, agora que a gente já está com um pouco mais da metade do banco totalmente capacitada nos 2 ciclos, a gente está começando a avaliar nessa próxima tomada de NPS, como que estão os comentários negativos? Como está a qualidade? Aumentou, diminuiu a quantidade de comentários negativos em relação à gestão? A mesma coisa em relação a todos os nossos outros indicadores, né, de pessoas, como pesquisa de clima, nossa pesquisa pulso, como essas outras pesquisas que eu citei, e até em outros dados que a gente ainda está estudando se consegue correlacionar, como saúde, como turnover, como, enfim, as próprias manifestações no ombudsman, mas é algo que a gente ainda está aprendendo e é o nosso desafio, sem dúvida, né? Mas a gente está de olho nisso, onde que esses ponteiros estão mexendo, né? E se a jornada de capacitação com a média liderança que a gente está colocando é responsável confirma isso, né? Porque essa era a hipótese, né? A hipótese era preparem a média liderança para realmente fazer uma mudança cultural, uma transformação cultural. E agora chega o momento de fazer essa validação. Com muita consciência, até humildade, que não é nada trivial medir isso, né? É muito fácil medir dado transacional de aprendizagem, olhar a aderência, NPS, mas medir o impacto no comportamento e correlacionar isso a um treinamento não é trivial, não é fácil de se fazer. Então, a gente também está com muita consciência e humildade de aprender nesse processo também, que é o nosso desafio daqui em diante, né? Também olhar como que isso vai impactar tudo, mas a gente tem uma série de indicadores que estão no nosso radar e que a gente tem monitorado, vai começar a monitorar agora, né? Principalmente a partir do ano que vem, porque esse ano a gente ainda está aqui no desafio de capacitar, de concluir isso, mas que a gente já está monitorando. Ana, e falando em concluir, quais são as perspectivas assim para... Terminamos esta jornada em novembro, esperamos estar concluindo tipo esta preparação assim gigante. Isso. Damos por concluída esta tarefa tão monumental. E aí, em seguida... eu acho que a gente está no caminho de concluir até o final deste ano todo, que é o que a gente chama de legado. Eu quero queremos, né, balizar toda a nossa média liderança. A gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível, como eu disse, mesmo o gerente que está ali há mais de 10 anos na gestão de pessoas, até o que está chegando agora, né? Então, a gente quer colocar todo mundo no mesmo nível. A partir do ano que vem, a gente usa uma expressão lá que a gente tem um carrossel. Então, não é algo que vai acabar. A gente quer manter esta mesma jornada para todo novo líder que é promovido ou que vem de mercado numa primeira cadeira de liderança do Itaú. Ele pode ter sido líder 15 anos fora do Itaú, mas quando ele chega numa cadeira de liderança aqui do Itaú, ele vai passar por essa jornada de 2 ciclos, né? Como o exemplo que você trouxe agora há pouco. Então, a gente vai manter, claro que não vai ser esse volume de 16 turmas simultâneas, porque a gente, né, não tem tudo isso, mas é um volume considerável que a gente deve manter o ano que vem. Mas, para além disso, uma das preocupações que vieram nas pesquisas no meio do caminho aqui que a gente está fazendo, da liderança, é que está sendo muito legal, mas eles também têm a preocupação de, muito legal, eu aprendi um monte de coisa, eu até aplico. Mas e aí, como que eu continuo isso? Como que eu continuo o meu desenvolvimento? Eu vou ter um único treinamento na vida e não vou ter mais nada, enfim. Então, a gente também está estudando como a gente mantém a sustentação do desenvolvimento, como a gente aprofunda essas 4 habilidades e como a gente desenvolve outras também, né? Que é a nossa ponte do futuro, que a gente também agora... Que é o nosso desafio do momento, de desenhar como que a gente mantém
esse lugar de desenvolvimento, como que a gente mantém esse engajamento, para que daqui a 3, 4 anos a gente não caia naquele lugar, um dia eu fiz um treinamento de liderança, foi legal, e as pessoas, né, se esqueçam, a gente não quer isso. Acho que então, essa parte dessa sustentação. Essa parte da sustentação que a gente já está desenhando, tanto a parte de análise de dados como essa parte de sustentação, a gente já está olhando para isso, mas isso deve se refletir mais a partir do próximo ano. E uma coisa que está acontecendo, desdobrando, né, é que o próprio banco, já por áreas, já mais por verticais, estão nos acionando para ajudar, porque hoje começa um desafio que é assim, os superintendentes recebem os times muito preparados e como é que acontece esse processo de integrar, né? Então, de ir integrando a alta liderança também neste movimento e também da jornada de especialistas, né? Que também começa a aparecer. Então, estão começando a aparecer dentro do banco demandas para nós no sentido de acompanhar já mais especificamente grupos. E para mim esse é outro indicador de sucesso também, porque a gente vê que tanto as nossas BPs, quanto as áreas de negócio, enfim, quanto outros times ali dentro da AP, outros times que olham o desenvolvimento dentro do RH do Itaú, eles não estão esperando uma ação institucional massiva como essa, né? A gente tem áreas e diversas realidades diferentes dentro de um banco tão grande e tão diverso como o Itaú, né? A gente falou que tem as áreas de tecnologia, que é uma realidade, a área o pessoal do comercial, na rede de agência, que é outra realidade. Todo mundo está pautado na mesma cultura, mas cada área tem o seu momento, enfim, os seus objetivos para buscar enquanto área. E aí ver esse movimento acontecer de uma determinada área, acionar vocês porque quer fazer um aprofundamento ou quer aplicar algo para um superintendente, é muito legal. É o que a gente quer fomentar mesmo, que isso precisa ser contínuo e precisa ser interesse de todo mundo, né? Então, para mim, isso também é outro indicador e é sinal de que a gente está no caminho certo. E de que são os próprios times que estão demandando, né? Porque acho que isso é uma coisa muito interessante também, que são os próprios gerentes, coordenadores que estão falando assim, estamos precisando de outras conversas. Exato, né? Estamos precisando de outras conversas. E é legal ver como eles saem da sala montando grupos no WhatsApp. Isso é genial. Grupos no Teams. Como eles saem assim, eu quero continuar essa conversa. Eu mesma, na turma que eu fiz, 3 meses depois, uma pessoa que estava lá na turma comigo me chamou. Como foi aquela conversa difícil que você estava querendo fazer? Queria te contar da minha, assim. Então, é muito legal ver essa coisa orgânica acontecer. Né? Assim como tem acontecido dos próprios times irem, né, nas áreas que atendem eles, nas BPs, eu quero me aprofundar nisso, a própria BP se aprofundar ali no diagnóstico, ver isso também acontecendo no individual, né? As panelinhas se formando para conversar sobre uma determinada ferramenta, os almoços, né, naturais que acontecem sobre isso. E que isso toca um ponto muito importante. Quando nós começamos, vou voltar um pouquinho para trás, mas vou conectar aqui. Quando a gente começou esta jornada, lá no começo, a gente fez uns grupos focais para entender as dores desta média liderança. E um dos temas que foi muito marcante dentro desse grupo focal foi o tema da solidão da liderança. E ainda que a gente foi desenhando a jornada, tudo isso, um dos impactos desta jornada, que não foi direto, mas que foi acontecendo, é que pela própria dinâmica de troca, de conversas que acontecem no processo, durante a jornada, é que esta solidão parece que começou a dissolver-se, né? A um lugar de troca e de parceria, de ir de turma real. A gente vê na sala aquela coisa de não só sou eu que passo por isso. Exatamente. Não é só eu que tenho essa dificuldade. E não estou sozinho. E eu posso pedir ajuda. Exato. Isso, para mim, também é outra das coisas, assim, das pérolas do que tem sido esta jornada. E aí que isso acontece de um jeito que independe da Atma, independe do RH. Exato, é orgânico. Independe da consultora. Ele olha para
par dele ali na sala e fala, nossa, eu tenho um problema parecido com ele. Ou ele está com um problema que eu já tive, deixa eu tomar um café com ele, eu não estou sozinho, eu posso pedir ajuda, eu posso ajudar. E isso é outra coisa que é fundamental na nossa cultura, é um pilar super forte que é o vamos de turma. Então, a gente vê isso acontecer na prática, né? Que, como a gente fala no nosso direcionador, ser youtuber era ajudar e pedir ajuda. A gente vê isso acontecendo na sala, desse lugar de eu não estou sozinho. Eu acho, sabe que sensação eu tenho, Ana? Que a gente ainda vai ver muitas coisas florescer dentro do que significou este impacto, porque foi uma ação muito grande. O banco foi muito corajoso em dizer vamos fazer uma mudança, uma intervenção deste tamanho. E a gente ainda vai colher muitos frutos disso, muito mais, vai ir crescendo, né? Não tenho dúvida. Acho que a gente já está vendo muita coisa acontecer, mas eu também acredito que com o tempo de maturidade, de assentar as coisas, né? E desse organismo ir amadurecendo, a gente vai conseguir colher esses frutos. A cultura não se muda de um dia para a noite, o comportamento não se muda do dia para a noite. Então, a gente está nesse momento de investir, apostar muito, mas com muita certeza que a gente está no caminho certo e que a gente vai colher excelentes resultados com isso. E uma dessas coisas, assim, fruto dessas colheitas que a gente também pode apontar aqui em relação à diversidade, foi como tem sido integrar PCDs, integrar pessoas neurodivergentes. Como é que a gente tem ido acolhendo isso e também todo o tema também de racialidade, né? Então, também ali há frutos que a gente já... Experiências, porque eu vou te falar, ter consultores em sala, acompanhando. Teve uma vez que teve 2 pessoas cegas, 2 líderes cegos. Um chegando com cachorro, outro chegando com... E a gente ter que aprender. Nós, quando a gente nos estávamos preparando para toda essa jornada, o banco sempre nos colocou um percentual dos líderes que vão passar pela jornada são PCDs, ou são pessoas neurodivergentes, ou tem algum tipo dessa parte da diversidade. Só que dizer e chegar na hora foi muito incrível. Para nós, consultores, foi muita aprendizagem. E o banco não nos limitou em recursos. A gente teve o toolkit, o material didático em braille. Quando a gente... Sempre nos falaram, o dia que o líder pedir um tradutor de Libras, a gente vai colocar, nunca foi solicitado. Mas a gente teve pessoas que foi uma experiência para nós de aprendizagem linda, para os líderes também, foi uma experiência muito, muito marcante. A gente tem depoimentos deles, que eles, por exemplo, nos dizerem, foi a primeira vez que eu me senti de verdade escutado e com pares que são capazes de receber, de estar disponíveis para a minha participação. O time, e eu também já liderei algumas jornadas de capacitação para os 90 mil colaboradores. É muito mais fácil fazer isso de maneira assíncrona, porque você produz um vídeo acessível, com libras, com legenda, com diversidade de cores, enfim. Temos o software de leitura de tela, né? Então, é muito mais fácil fazer isso de maneira assíncrona. Agora, quando a gente desenha uma jornada de 4 dias presenciais, sem PowerPoint, o consultor não tem microfone, ele tem um flip chart e um canetão, e o conhecimento dele, e post-its, para fazer as dinâmicas, a gente também se pegou nesse lugar. E os líderes cegos? E os líderes neurodivergentes? Como que a gente vai... Então, foi uma jornada de aprendizado também que o time de diversidade super nos apoiou, né? Porque a gente não sabe de tudo mesmo, como que a gente vai lidar com isso no dia a dia. E, mais uma vez, a gente viu essa solidariedade da liderança, não só a parceria incrível da Atma, dos consultores, de se colocar no lugar de aprendiz, como que eu vou, né, lidar com essa situação, como que eu vou incluir essa pessoa aqui sem nenhum impacto na aprendizagem dela, mas a gente viu isso acontecendo do líder no dia a dia, sabe? De falar, vou te direcionar aqui para
para esse lugar da sala que é aqui que a gente está tratando estilos de liderança, é aqui que é a caixinha que você sim. Então, a gente viu isso acontecer, um ajudando o outro. Eu recebi depoimentos de líderes neurodivergentes que, num determinado momento, sentiam um pouco de ansiedade, sentiam um pouco de pressão, e o consultor acolheu, e ele se adaptou ali na hora para aquela situação, e a gente também ajudou o consultor, e o time de diversidade também entrou para ajudar. Então, foi assim. Eu estava aqui, enquanto te escutava, lembrei, uma das consultoras, a Márcia, foi a primeira que acompanhou pessoas cegas em sala. Mas a gente recebe no banco quando a pessoa diz assim, então vai ter a presença de um participante cego. Então a gente sabia, né? Vocês nos avisaram, presta atenção, nessa turma vai estar uma pessoa. E foi tão bonito porque a Márcia, ela tem na sua família uma pessoa cega. Aí ela foi conversar com esse familiar, se conectar, olhar de outro jeito, trazer essa experiência familiar para dentro de sala, entender como conduzir, fazer combinados com o próprio participante, o que você precisa, como você se sente melhor. E isso foi uma lição para o consultor, para o líder e para a sala. Porque quando os participantes daquela sala escutam do seu colega que precisa, como é, como se sente melhor, isso ensina para todos, toda essa diversidade e inclusão. É muito lindo. Eu, depois dessa jornada, me sinto muito mais preparada para ter uma pessoa com deficiência no meu time, para liderar uma pessoa cega, uma pessoa neurodivergente do que antes. Porque a gente aprendeu com ela também, né? Exato. Então... E aprender a conversar, Exato. A trazer a questão. Exato. Então, é muito mais fácil, como eu disse, fazer uma ação inclusiva, assíncrona, no e-learning, do que pensar numa jornada como essa, em sala de aula, como que a gente... Né? Então, e acho que a gente está tirando de letra isso, a gente está aprendendo, e isso só impulsiona e só reforça todo o movimento que a gente vê no banco, e o movimento, eu falo que é uma propaganda gratuita nas redes sociais, assim, meu LinkedIn não dá conta de tantas pessoas que me marcam, a Atma, e falam que nunca tiveram esse treinamento, que foi maravilhoso. Então, assim, todos os dias eu abro o LinkedIn, o Instagram, e vejo marcações nesse sentido, e é muito legal de ver. E isso não estava no nosso orçamento. Mas é o impacto real, né? É o impacto real. Não, o que sai espontâneo, isso é muito, muito maravilhoso. E aí, você falando, esse também é um dos momentos que a gente fica apreensiva, né? Eu falei algumas vezes, né? Eu entrei num túnel, será que tem saída do outro lado? Assim, muito desafiador, né? Você construir uma jornada com todos esses detalhes, com toda essa profundidade, numa estrutura enorme como o banco, lidando com vários líderes, sendo uma das líderes também, né, porque eu também sou média liderança lá no banco, tendo um reporte executivo super presente ali, né, desde lá do começo que a gente teve que defender orçamento para isso. Podemos imaginar que não foi um orçamento trivial também para colocar tudo isso em pé. Apesar de estarmos no Itaú, uma empresa super consolidada, a gente também não tinha um orçamento infinito, então a gente tinha que lidar ali, tanto que a gente falou, temos que adaptar a logística das cidades mais distantes, enfim. Então, acho que foi um período de muito crescimento da Ana Paula também, assim, de lidar com essa pressão, de conseguir organizar o time, de conseguir seniorizar e amadurecer o próprio time para lidar com isso. Tem sido ainda, né? Eu não sei se a gente vai entrar em mais algum túnel, se a gente tem mais algum para entrar ainda, não tem nenhum em vista. Acho que superamos todos, mas todos eles me transformaram como pessoa e profissionalmente também. Acho que eu não sei o que vem pela frente na minha carreira, mas eu acho que depois dessa vai precisar de uma coisa bem grande para me botar tanto medo de novo, assim. E você me faz lembrar, Ana, das pessoas que passaram, que fizeram parte desta jornada. Porque
essa é outra coisa. Uma jornada deste tamanho não se faz sozinho, não se faz... Então, teve a Ju, a Fê, a Paula, há tantas pessoas que foram, a mim, que foram acompanhando do lado de lá. Aqui também da Atma teve um time de consultores que é muito, muito maravilhoso. Foi um encontro assim com seres humanos muito valorosos. E tivemos apoio da Raquel, que já não está aqui, não está dentro do time exatamente neste projeto, e de tantas pessoas do Edu, da Marisa, do próprio Arthur, de todo esse time interno da Atma que se dispôs assim com tanta força, a Sueli. Então, eu sinto que também uma parte importante é reconhecer a coragem de cada pessoa para atravessar esses desafios. A tua coragem de você bancar esta história. Eu fico lembrando muito do teu olhar assim, eu estou olhando para a logística, olhar para os conteúdos, olhar para as negociações internas. É tão grande e ao mesmo tempo ninguém foi só. Não. Eu lembro muito, eu vou trazer aqui mais quando a gente estava concluindo o piloto, que tivemos aquela conversa que vocês falaram assim, gente, vamos parar e vamos rever. E eu lembro, a minha sensação não era de túnel, não. Era de ter capotado. Eu estava assim, a 140 por hora e aí freia, e foi muito forte para mim, porque é isso, eu estava em uma velocidade tão grande que dizer me capotou. Me capotou Margarita. E eu lembro como foi importante eu contar com os meus sócios e com os consultores internos da Atma, para eles serem capazes de me reerguer e dizer assim, foi só uma parada. Tá bom. E é isso, envolve emocionalmente. E ser só uma parada, que não foi só uma parada porque foi grandioso. Hoje, depois de toda essa capotada, eu vejo como foi que ali, nessa provocação que o banco fez para nós, dizer assim, não está bom o suficiente. E não desde um lugar de exigência, não, é porque faltavam detalhes preciosos. Ir nas agências, conhecer mais da cultura, incorporar mais a linguagem. Isso fez desta jornada algo extraordinário. Exato. Então, não é querer que seja melhor porque tem que ser melhor, não. É porque tinha um objetivo. Então, eu acho que essa junção entre o banco e a Atma foi muito incrível. E está a voz, a força de muitas pessoas que estiveram e estão fazendo isso acontecer. Isso é muito maravilhoso. Muita gente, não só do RH, não só da Atma, né? O Sandrine, né? Outros parceiros também, para ajudar a gente, desde o parceiro do COF, fornecedor do COF, da logística, enfim. Nosso time técnico, preparando a plataforma para o plano ficar para os conteúdos assíncronos de suporte que a gente manda depois da sala de aula, estarem lá disponível. Então, muita gente. Tivemos dias difíceis, tivemos reuniões difíceis, duras, né? Erramos, coisas que a gente falou, como eu deixei passar isso. A própria parada, né? Vamos parar e aquela coisa de, mas por que parar? O NPS está altíssimo, as pessoas estão indo, olha que lindo está acontecendo, os grupos no WhatsApp, mas a gente viu que a gente tinha espaço ainda, que podia ser ainda mais customizado, né? Que naquele momento descia um pouco amargo de, estou entendendo porque esse preciosismo, mas a gente sabia que podia ser melhor do que já estava muito bom, porque a gente não queria mais um treinamento. Isso foi muito incrível. E foi incrível também, como você precisou dos seus sócios, de como a gente também, né, se acolheu. Não foi tudo flores, né? Uhum. E que bom que não foi, porque ajudou a gente a amadurecer, a criar esse repertório todo que a gente está agora. Mas tivemos, sim, dias que eu precisei sentar com você, com o Edu. Nossa, gente, vamos sentar aqui, vamos dar uma desabafada. Dias que a gente também parou para celebrar, que legal, chegamos na metade da jornada, enfim. Então, como cada uma dessas etapas foram importantes para a gente
chegar onde a gente está hoje, né? E te escutando, Ana, me parece assim, é uma jornada também humana. Foi uma jornada no banco, no mundo corporativo, no tema da liderança, mas foi também feita por humanos, conversando e fazendo das conversas esse mecanismo, esse instrumento de criação de futuro, de abrir possibilidades e de fazer sentido, né? É. Sem dúvida. Que bom, Ana. Olha, adorei este papo. Nossa, que gostoso. Amei rememorar também, toda essa experiência, né? Ana, vou te convidar já para irmos indo para o encerramento. Se você tiver um conselho ou uma dica para pessoas de RH que estão fazendo transformação cultural, ou que estão com vias nessa inquietude de preparar a liderança, que conselho, que é a tua experiência, o que você compartilharia com eles? Acho que é importante ter uma boa dose de resiliência, né? De confiar no processo, confiar no que se estudou, no que se quer fazer, ter muita clareza onde se quer chegar e confiar que você vai chegar lá, né? Os túneis vão aparecer no meio do caminho, alguns vão estar um pouco mais iluminados, outros vão estar escuro total, mas confiar que tem uma saída, né? Preparar muito bem o time para que num projeto dessa magnitude, desse tamanho, ou pelo menos dessa profundidade, o time esteja preparado. E aí o que eu estou falando, claro que tem uma parte técnica de preparar também, mas preparar o lugar de confiança, o lugar de parceria, como a gente estava falando agora no final. Assim, acho que isso eu falaria que deveria ser o cuidado número 1, assim, um lugar de parceria, de confiança, de que por mais reuniões difíceis que a gente tenha tido, por mais dias difíceis que a gente tenha tido e túneis que apareceram no meio do caminho, ninguém soltou a mão de ninguém, estava todo mundo caminhando para o mesmo propósito, a gente vai fazer isso acontecer. Então, acho que o que eu diria, que aí cada empresa, cada negócio tem a sua realidade, tem o seu volume, mas o que eu diria é isso, prepara bem essa base, da onde você quer chegar e dá muita clareza para o time que está envolvido nisso, para o líder de RH, o seu time direto, mas também para os seus parceiros, porque as coisas vão cair no meio do caminho, faz parte, a gente vai pegar, vai recuperar, mas todo mundo tem essa clareza e esse lugar de confiança de que eu posso contar com a Marga pode contar com os sócios dela quando ela sair do eixo, o meu time pode contar comigo, acho que isso é o mais importante. Deixa essa base sólida para a gente enfrentar todos esses desafios. Que lindo. Da minha parte, assim, eu sinto que nós como consultoria e como desenvolvimento, né, de times, fortalecimento de times, trabalhando como Atma na área de desenvolvimento de lideranças, dessa gestão cultural. Eu sinto que poder confiar em nossos parceiros, nossos clientes, né, no Itaú, e acreditar em que a gente vai entender, vai aprender juntos e vamos criar juntos as soluções. Para mim é um dos grandes aprendizados e ensinamentos que eu tenho com este projeto. Já acompanhei muitas pessoas, times, organizações, mas esta experiência realmente trouxe muitas lições. Que bom poder contar, estarmos olhando nos olhos, estarmos comemorando, celebrando esta jornada e nessa parceria, né? Isso é muito incrível, muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada, Marga. Obrigada a todos vocês pela sua presença, por nos escutar. Sigam as nossas redes, no nosso Atma Talk, a gente está no Instagram, no LinkedIn. E, bom, nos vemos na próxima. Obrigada.